É isso aí, pessoal. Vamos então para a nossa aula 2. E na aula 2 a gente vai fazer a atividade 2 do caderno do aluno, tá? Que justamente tem lá essa tabela aqui para você completar algumas informações. Então você tem aqui na primeira linha algumas equações de reta na forma reduzida. Reconhece esse formato aqui? É exatamente isso aqui, ó. Coeficiente angular vezes x mais um número, termo independente, ax mais b ou mx mais b, tanto faz. Tá? Então todas estão na forma reduzida. E nesse formato de equação da reta, facilmente a gente descobre aqui o coeficiente angular, que vai ser sempre o número que multiplica o x, tá? E as condições aqui para a reta ser paralela é justamente ter o mesmo coeficiente angular. Para elas serem concorrentes, ou seja, ter ponto em comum, retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto, tá? Então, elas terão aí coeficientes angulares diferentes. Eu coloquei um modelinho aqui para você perceber, ó. Veja que a reta R e a reta S têm a mesma inclinação, tá? Tá deslocado aqui, ó. Em relação à reta preta, a vermelha está deslocada para cima aqui, um valor positivo, tá? Então, a mesma inclinação, o coeficiente angular é o mesmo, que vai mudar é o coeficiente linear, tá? Ou seja, o local onde ela cruza o eixo Y. Já a reta T, perceba, ela tem um coeficiente angular diferente das retas R e S, portanto elas vão se cruzar. A reta T vai cruzar essas duas retas aí. Então é essa condição aqui, ó. Se o coeficiente angular for diferente, elas são concorrentes. Se for igual, se os coeficientes angulares forem iguais, as retas serão paralelas. Então é isso que a gente tem que fazer nessa atividade aqui, dizer se é paralelo ou concorrente. Aí fica fácil, né? Essa tem coeficiente angular igual a 2. Essa também tem coeficiente angular igual a 2. Portanto, elas são o quê? Paralelas. Muito bem, essa daqui tem coeficiente angular igual a 3, essa coeficiente angular igual a 2. São diferentes, portanto, são concorrentes. Concorrentes. Ok? Pegou aí? Então tenta aí responder o resto dessa tabela aí, depois você volta e vê se acertou, certo? Muito bem, vamos ver se você acertou então, ó. O coeficiente angular dessa é 2, dessa daqui é 1/4. São diferentes, portanto elas são o quê? Concorrentes. Concorrentes. Legal, agora aqui, ó, segunda linha. O coeficiente angular dessa é 2, o dessa daqui é 1/4. Elas são o quê? Concorrentes. Retas concorrentes. Tá? Elas se cruzam em um ponto. Essa daqui, coeficiente angular é 3, essa daqui é 1/4. Elas são diferentes, então, concorrentes. Concorrentes. Isso aí. Essa daqui, coeficiente angular 1/4, e essa daqui também é 1/4, portanto, elas são paralelas. Mesmo coeficiente angular, paralelas. Ok? Paralelas. Essa daqui, coeficiente angular é 2, essa daqui também, coeficiente angular é 2. São paralelas. Coeficiente angular 3, essa daqui é 2, diferentes, são concorrentes. Dá até para você, ó, decorar isso daí, ó. Diferentes, concorrentes. Diferentes, concorrentes. Ok? Rimou, você decorou. Coeficientes angulares diferentes, retas concorrentes. Coeficientes angulares diferentes, retas concorrentes. Se não for diferente, só pode ser igual, né? E aí são paralelas. 1/4 e 2 são coeficientes angulares diferentes, concorrentes. Concorrentes. Com isso a gente encerra aqui a aula 2, né? Tratando aí sobre o coeficiente angular, retas paralelas e retas concorrentes. Legal, espero que você tenha entendido aí. Mantenha o ritmo de estudo, não desanima e nos vemos na próxima aula. É isso aí, rapaziada, muito bem-vindos aí, sejam bem-vindos ao canal do Cablan. Estamos fazendo aqui uma sequência de aulas aí com o conteúdo da terceira série do ensino médio, tá? Primeiro bimestre. Então essas aulas aqui são aulas de revisão do conteúdo que a gente viu aí até agora, né? Antes da paralisação das aulas, tá? Então vamos aqui, aula 3.
E na aula 3 a gente tem aqui a atividade 3, que tem essa figura, né? Tem aqui um plano cartesiano, aqui o eixo X, X minúsculo, tá? Aqui é a origem e aqui o Y minúsculo. Por quê? Porque você vai ter aqui um outro sistema preto aqui, ó, X maiúsculo, M, Y, tá? X, M, Y. Esse ponto aqui na origem do sistema preto é o M, ponto M aqui no meio. Legal? Bom, antes de começar aqui a atividade, a gente vai comentar algumas coisas aqui sobre essa figura aqui que é um hexágono regular. Hexágono, 6 lados. Regular, se cada lado então tem 10 unidades de medida, então todos os 6 lados terão o mesmo tamanho, tá? Por isso que é um hexágono regular. Outra coisa, se você já observou aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então eu posso decompor essa figura em 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui as medidas dos lados, dos 3 lados, com a mesma medida, certo? Eu já tinha indicado aqui, ó, que a gente vai precisar calcular essa medida aqui, essa altura, tá? Que eu chamei de H. Então é a altura do triângulo equilátero. Eu peguei um deles, esse daqui eu vou pegar esse vermelho aqui, ó, metade de um triângulo equilátero. Se o lado do triângulo equilátero é L maiúsculo, metade vai ser metade L sobre 2, tá? Esse lado aqui, L, e aqui também é L. Peguei aqui, hipotenusa, cateto, cateto. A altura é um cateto e esse outro aqui é outro cateto. Então vamos aplicar aqui, ó, o teorema de Pitágoras, tá? Nesse triângulo vermelho aqui, ó, calculando a altura do triângulo equilátero. Então, estamos calculando aqui a altura do triângulo equilátero, então vai ser, ó, hipotenusa ao quadrado, certo? Hipotenusa é L, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, então L sobre 2 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Aplicando aqui o quadrado desse lado aqui, ó, L ao quadrado vai ser o quê? L ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, mais H ao quadrado. O que acontece agora? Vamos isolar o H ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ficar sozinho aqui desse lado e esse 1/4 de L ao quadrado passa para o outro lado negativo e vai se juntar com esse L ao quadrado que já está aqui. Então, menos L ao quadrado sobre 4, ou seja, 1/4, né? Aqui você tem 1 vezes L ao quadrado, certo? Ou seja, 1 inteiro, e aqui nós temos 1/4 de L ao quadrado. 1 menos 1/4 não precisa nem fazer MMC, né? Você tem aqui, dividir em 4 partes, pegou uma delas, sobrou 3/4, tá? Então aqui, o resultado dessa conta aqui no segundo membro vai ser 3/4 de L ao quadrado, ok? Agora falta o quê? Tirar a raiz aqui dos dois lados, ó, em ambos os membros. Raiz de H ao quadrado dá H, e raiz de 3/4 de L ao quadrado vai dar o seguinte, ó. Raiz de 3 não tem raiz exata, raiz de L ao quadrado dá L. Raiz de 4, 2. E a raiz de 3, o 3 permanece na raiz. Então essa é a conclusão que a gente chega, ó. A altura de qualquer triângulo equilátero sempre vai ser metade da medida do seu lado vezes a raiz de 3. Sempre, 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 tá? Então essa é a conclusão que a gente chega. Isso aqui vai ser importante para a gente calcular aqui as coordenadas, que é o que ele pede no exercício, tá? Então, a altura de um triângulo equilátero qualquer vai ser a metade do seu lado vezes a raiz de 3, tá? Essa medida aqui. Então, com isso, já podemos colocar alguns valores aqui, ó. Aqui é a origem, 0, tá? Daqui até aqui, eu tenho essa medida aqui, ó, 20, né? 10 mais 10, 20. Por que 10? Porque cada lado mede 10 unidades. Então, vamos lá, aqui é metade de 10, ou seja, 5. Aqui vai ser 10, 15, e lá no C vai ser 20, tá? Subindo aqui, então, você tem a metade da medida do lado ao quadrado, tá? Então, se o lado é 10, aliás, a metade da medida do lado vezes raiz de 3, não é isso? Então, se aqui o lado do hexágono é 10, essa medida aqui, essa altura vai ser 10 sobre 2 vezes raiz de 3, tá? E aqui 2 vezes isso, ou o dobro, né? 10 raiz de 3,
ok? Então agora já tem os valores aí que precisava. Que são esses aqui, ó, na verdade é aqui, né? É aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui. Então essa linha aqui, ó, essa altura é 10 raiz de 3. Legal. Pronto. Agora vamos lá para a atividade. A atividade nos pede aí pra gente, vamos ler aqui o enunciado, olha lá. Então, atividade 3. O hexágono regular ABCDEF, tá aqui na lousa, tem centro M, então aqui é o centro do hexágono. Como mostra a figura a seguir, e cada lado tem 10 unidades. Então, cada lado 10 unidades. Legal. Utilizando sistemas de coordenadas XOY, XOY e XMY, determine. Item A, as coordenadas de todos os pontos aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, o item A. Então, no item A, vamos começar aqui, ó, com as coordenadas. Nos eixos aqui azul, de todos os pontos. Então, o ponto A, quais são as coordenadas do ponto A? O ponto A está aqui, ó, 5 para x, 0 para y. 5 para x, 0 para y. Se você não está ainda habituado a determinar a localização de ponto no plano cartesiano, aconselho você a rever a aula 1, tá? Volta lá na aula 1, que logo no início a gente dá uma revisada nisso daí. Bom, o ponto B, então o ponto B está aqui, 15 para x, né? O eixo x, ó, 15 para x, 0 para y. 15 para x, 0 para y. Ponto C está aqui, ó, 20 para x, né? 20 para x, essa altura aqui para y, ó, 5 raiz de 3, então é 20 para x, 5 raiz de 3 para y. Ponto D. Ponto D está onde? Está aqui, ó, na direção do 15 para x, 10 raiz de 3 para y. 15 para x, 10 raiz de 3 para y. O ponto E. O ponto E está aqui, ó, 5 para x, 10 raiz de 3 para y. 5 para x, 10 raiz de 3 para y. E o ponto F está aqui no 0 do x e a altura 5 raiz de 3. 0 para x, 5 raiz de 3. Bom, tá aí. Todos os pontos usando o sistema de coordenadas x, o, y. Agora vamos fazer aí utilizando o sistema de coordenadas x, m, y, tá? Então agora mudou nossa referência, não é mais esses eixos aqui. Temos que olhar no eixo preto. Então vamos colocar alguns valores aqui, ó. Aqui então é a origem, o 0. Aqui é metade do lado é 5, aqui é 10. Para cá, negativo, menos 5, menos 10. Subindo aqui nós temos 5 raiz de 3 e aqui embaixo nós temos menos 5 raiz de 3. Prontinho, agora vamos determinar aqui as coordenadas. Para o sistema preto, ou sistema x, m, y. O ponto A vai estar onde? Olhando aqui para o sistema aqui, ó, está no menos 5 do x e menos 5 raiz de 3 para y, tá? Nesse sistema que eu estou olhando agora, no preto. Então é menos 5 para x, menos 5 raiz de 3 para y. Ponto B. Ponto B está onde? Está aqui, ó, do outro lado, no quarto quadrante. Quarto quadrante é 5 positivo para x, menos 5 raiz de 3 para y. 5 positivo para x, menos 5 raiz de 3 para y. Ponto C está aqui em cima, ó, em cima do eixo, no 10 para x. 10 para x, 0 para y. Ponto D. Ponto D está onde? Está aqui, ó, 5 para x, 5 raiz de 3 para y. 5 positivo para x, 5 raiz de 3 para y. Ponto E. Ponto E está aqui, ó, menos 5 para x, 5 raiz de 3 para y. Menos 5 para x, 5 raiz de 3 para y. E o ponto F, que está aqui no eixo x, menos 10 para x, menos 10 para x, 0 para y. Então tá aí os pontos utilizando os dois sistemas de coordenadas. Aqui no azul é o sistema x, o, y. E no preto ali é o sistema x, m, y. Tranquilo? Então esse foi o item A. Item B agora.
as coordenadas do ponto M, do centro do hexágono. Então, as coordenadas do ponto M. Bom, se eu estiver analisando aí o sistema azul, sistema X, O, Y, esse ponto M vai estar aqui, ó, 10 para X, 5 raiz de 3 para Y. Então, o item B agora, ó, coordenadas do ponto M, no sistema azul. Então, vai ser, de novo, 10 para X, 5 raiz de 3 para Y. 10 para X, 5 raiz de 3 para Y. No outro sistema de coordenadas, no preto, vai ser a origem do sistema preto ali, ó. Então aqui 0 para X, 0 para Y, está no centro do hexágono, tá? Então o item B está aí. Agora o item C, inclinação dos segmentos AD e BE. O item C ele quer a inclinação, ou seja, o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular do AD. Lembrando que coeficiente angular, como é que você calcula? Coeficiente angular você tem que calcular o seguinte, deixa eu ver aqui, está cortando aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para não cortar no vídeo. Que é o seguinte, vou colocar aqui do lado aqui. Então aqui no sistema, aqui é o item B. M aqui vai ser 10 para X, 5 raiz de 3 para Y. No sistema preto vai ser a origem, tá? O centro do hexágono. Agora o item C. O item C ele quer a inclinação do AD, ó. O que tem? Se você conhece esse ângulo aqui, fica fácil obter a tangente dele, tá? Que é um ângulo notável. Esse ângulo aqui do hexágono, ele é metade do ângulo interno. E os ângulos internos aqui do hexágono possuem 120 graus, portanto metade vai ser o quê? 60 graus, tá? Então isso aí é um número 60 aí. Ficou estranho, peraí. 60 graus. Ok? Então esse ângulo é 60 graus. A inclinação aqui é a tangente desse ângulo. A tangente de 60 é a raiz de 3. Ok? Tanto no sistema quanto no outro a inclinação é a mesma, porque a reta, ó, esse ângulo é congruente a esse. Tem o mesmo valor, 60 graus, 60 graus. Então, tanto no sistema XMY quanto no XOY, a inclinação é a mesma e a inclinação é igual a tangente de 60 graus, tá? Lembrando que se você não conhecesse o ângulo, daria para você calcular utilizando aqui, ó, razão trigonométrica, tangente, cateto oposto, que é isso daqui, dividido pelo cateto adjacente, que é isso daqui, ó. Fica 5 raiz de 3 dividido por 5 vai dar raiz de 3. Então aqui o coeficiente angular, chamado de M, entre o AD, vai ser igual a raiz de 3, ok? Por quê? Porque a tangente desse ângulo, se você quiser calcular, você ia fazer o seguinte, ó. Você ia pegar MAD, Y do A é 0, e menos Y do D, que é 10 raiz de 3, tá? Então ficaria 10 raiz de 3 aqui em cima, dividido por X do A, que é 5, menos X do D, que é 15. Então daria menos 10, tá? Aqui é menos, né? Aqui em cima aqui é 0 menos 10 raiz de 3, aqui é menos 10. Né? 5 menos 15 dá menos 10. Simplificando aqui, ó, menos 10 dividido por menos 10 dá raiz de 3. Dá 1, né? 1 vezes raiz de 3, tá? Então, bem mais fácil usar o ângulo, tá? Que é 60 graus. Tranquilidade, vamos aqui fazer, então, a inclinação do BE também. Então, o BE tá aqui, ó, pá, do outro lado. O que acontece? A inclinação do BE, ó, essa reta aqui é paralela a essa daqui. Tem a mesma inclinação. Então, eu posso utilizar esse ângulo aqui, que vale 120 graus. Lembrando que 120 graus é a mesma coisa que 180 menos 60, não é isso? Então aqui vai valer aquela relação lá. A relação entre as tangentes, tá? Então a tangente de 120 é o oposto da tangente de 60. Então se aqui deu raiz de 3 positivo, aqui vai dar raiz de 3 negativo. Tá? Então o coeficiente angular do... Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Coeficiente angular do DE, do BE, não é isso? Do BD, na verdade. Ah, peraí. Cadê?
do BE. BE tá aqui. Coeficiente angular do BE, é isso aqui mesmo. Então vai ser coeficiente angular do BE é o oposto do coeficiente angular MAD, tá? Então é menos raiz de 3. Tranquilo? Se você ficou com dúvida, você volta um pouco aí que eu expliquei lá no coeficiente angular, que são ângulos suplementares, tá? A tangente do suplemento é o oposto da tangente aqui do ângulo. Então aqui do ângulo agudo, ele é o oposto da tangente do seu suplemento. Agora o item D, ele quer as coordenadas do ponto médio dos segmentos AE e BD. Bom, como aqui a gente tem o desenho, ponto médio do AE, tá aqui. Ponto médio. Esse aqui é o ponto médio entre o A e o E. Certo? Mãe. E o ponto médio do BD. BD tá aqui e o ponto médio tá aqui, ó. Ponto médio do BD. Então como é que fica isso? Vou abrir um espaço ali na lousa, tá muito cheio aqui, não vai caber. Tá, então vamos lá. Na verdade não precisa, vamos colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui mesmo. Então ponto médio, vamos lá. X desse ponto aqui tá onde, ó? 5 para x, 5 raiz de 3 para y. Na verdade, vamos fazer um sistema preto aqui, ó. Olhando no sistema preto, tá no menos 5 para x, 0 para y, tá? E esse aqui, no sistema preto, dá 5 para x, 0 para y, tá? 5 positivo. No sistema azul, nós teríamos então, ó, ponto médio, AE, mãe, vai ser 5 para x, 5 raiz de 3 para y, tá? Tá aqui. Esse aqui, no sistema azul, então o ponto médio entre o B e o D vai ser x15, a altura é a mesma, né? A mesma altura, ó, 5 raiz de 3. Tá aí as coordenadas do ponto médio, tá? Que ele pediu pra gente aí. Com isso, finaliza aí a aula 3. Na verdade, ó, vou fazer um comentário aqui sobre o ponto médio, porque nem sempre você vai ter aqui o desenho com as coordenadas para você simplesmente encontrar. Então, vamos lá, ver como é que calcula o ponto médio, tá? Vamos ver aqui como calcula o ponto médio. Muito bem, como eu disse para vocês, vou fazer aqui uma pequena observação aqui para desenvolver um pouco melhor essa ideia de ponto médio, tá? Que a gente fez aí no exercício na atividade 3. Então aqui eu deixei já no esquema aqui 3 pontos aqui, ó, o segmento AB, e bem no meio, entre eles, tem o ponto que eu chamei de ponto M, tá? Aqui é o ponto médio. O ponto M é o ponto médio. Então vamos lá, nossa teoria aqui, ó. Essa pontilhado aqui é paralela ao eixo X, tá? Então nós temos aqui, ó, uma reta passando por aqui, uma reta paralela ao eixo. Aqui, ó, outra reta paralela aqui. Ok? Então são retas paralelas cortadas por uma transversal. Daí nós concluímos que esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Então tem a mesma medida. Esse é o θ, aqui também será o ângulo θ. Bom, daí facilmente nós observamos aqui o seguinte, ó, o triângulo retângulo aqui, esse triângulo é retângulo, esse também é retângulo e esse também é retângulo. Então nós temos o triângulo, colocar um ponto aqui, ó, ABC, triângulo ABC, o triângulo BD, BDM e o triângulo AMN, ok? Então nós temos 1, 2, 3 triângulos aí, certo? Esses triângulos aqui, ó, os 3 são semelhantes, tá? Porque tem que 2 ângulos internos congruentes, então eles são semelhantes. Daí concluímos o seguinte, ó, esse segmento é a metade desse. Esse segmento tem o mesmo comprimento que esse e a metade do AB. Portanto, ó, podemos escrever que o AM é igual a BM, tá? Esse segmento tem a mesma medida que esse. Também podemos concluir o quê? Ó, que o AB, que é o segmento completo aqui, o AB é o dobro da sua metade, lógico, né? Aí, ó.
Isso aqui também podemos escrever como sendo o dobro de BM. Prontinho. Então, através dessa relação aqui, a gente vai montar as razões, as proporções aqui. Então, nós temos o seguinte. Começando por aqui, ó. Esse segmento, tá, está para o todo, assim como esse está para o todo. Então, nós vamos começar assim, ó, do grande para o pequeno, tá bom? Então, AB está para AM, assim como o AC está para o AN. Legal? Então montamos aqui, ó, essa proporção a partir dos segmentos aqui dos lados dos triângulos, o AMN e o ABC. Ok? Ó, o AB, você sabe que é o dobro de AM, então podemos escrever aqui, ó, o AB é o dobro de AM, tá? Ou seja, 2AM aqui, ó. Então, ao invés de escrever AB, eu vou escrever 2 vezes AM. 2AM sobre AM. E aqui do outro lado, ó, AC. O que é o AC? O AC é essa diferença aqui, ó, entre o XB e o XA. Ou seja, XB menos XA. Então, vou substituir aqui, ó, delta X. XB menos XA. Final menos inicial. E o AM? O que é o AM? Aliás, o que é o AN, né? O AN aqui, ó. AN é esse segmento aqui, ó. XM menos XA. XM menos XA. Então tá aí. Substituir aqui essas letras pelos tamanhos, ó. Os segmentos, né? O tamanho do segmento, o nome dos segmentos pelas medidas deles. Agora que a gente vai fazer, ó, AM dividido por AM dá 1. Então nós temos que o 2 é igual a XB menos XA sobre XM menos XA, ok? Tá dividindo, vai passar multiplicando, então nós teremos o seguinte: 2 vezes XM menos XA, que é igual a XB menos XA. 2 vezes XM vai dar 2XM. 2 vezes menos XA vai dar menos 2XA. Do outro lado nós temos XB menos XA. XB menos XA. Isolando o XM, nós temos 2XM, que é igual a XB menos XA. Esse 2XA negativo vai ficar positivo desse lado, nós temos 2XA aqui. 2 menos 1 fica 1, portanto, ó, 2XM vai ser igual a XA positivo, nós tinha 2 positivo, tirei 1, ficou com 1. Então, XA, vou colocar aqui nessa ordem, como os dois são positivos, não importa muito. Ó, XA mais XB é igual ao dobro de XM. Portanto, podemos concluir que o XM vai ser a soma de XA mais XB, ok? E esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, isso aqui é a abscissa do ponto médio. Agora um desafio para vocês. Pausem o vídeo aí e tentem encontrar o y do ponto médio, tá? Seguindo esse raciocínio aqui, só que agora para determinar o y. Então vamos lá, um tempinho para vocês fazerem. Tirou o print, pausou o vídeo, é isso. Bom, para o y vai ser semelhante, só que agora eu vou utilizar o quê? Vou utilizar as alturas, né? Eu mexi com as bases, agora eu vou fazer a proporção entre as alturas dos triângulos. Tá? Então, eu vou usar essa mesma razão aqui, ó, que é 2, né? Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Bom, AB está para AM, assim como BC está para MN, tá? Assim como BC está para MN, tá? Então, esse segmento está para esse, assim como essa altura está para essa, ok? Substituindo então, ó, aqui nós temos AB é 2 vezes AM sobre AM. Do outro lado nós temos BC. O que é o BC? É a diferença entre o YA e o YB, tá? Ou seja, YB menos YA. E o MN? MN é essa altura aqui, ó, a diferença entre o Y médio e o X e o Y de A.
Então, y médio menos y de A. Tá? Bom, cancela aqui, ó, AM por AM vai dar 1. Então, nós temos que essa razão é igual a 2. A razão entre esse segmento aqui, ó, YB menos YA sobre YM menos YA, isso aqui é igual a 2. Tá dividindo aqui, passa multiplicando. Então, nós teremos aqui, ó, o dobro, né, 2 vezes Y médio menos o YA, que vai ser igual a YB menos YA. Distributiva, então 2 vezes YM vai dar 2 vezes YM. Menos 2 vezes YA vai dar 2 vezes YA. Do outro lado nós temos aqui, ó, YB menos YA. Isolando o YM, então nós temos 2YM desse lado. Do outro lado temos YB menos YA. Chegou agora o 2 positivo lá, ó, 2YA. Tinha 2, gastei 1, fiquei com 1 positivo. Portanto, nós temos aqui 2YM vai ser igual a YA mais YB. O 2 está dividindo, aliás, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, portanto, aí, ó, o YM é igual a YA mais YB sobre 2. Então, tá aí. Coordenadas do ponto médio fica como, então? Bom, daí resulta a forma do y do ponto médio. Tá? O ponto médio vai ser x do A mais x do B sobre 2. E o y do ponto médio, y do A mais y do B sobre 2. Tá? Então essa aí são as coordenadas do ponto médio. Beleza? Com isso finalizamos aí a aula 3. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, por favor, peço para vocês deixarem nos comentários qualquer dúvida. Se vocês já estão adiantados aí, né, já passou da revisão, pararam antes da quarentena, pra gente, né, acelerar um pouco, tá? Fiquem com Deus, bons estudos.